aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos encerrando o nosso congresso com essa Eucaristia Dominical, que abre uma nova semana litúrgica, a 5ª semana do tempo pascal. E Deus está nos falando concretamente, de uma maneira especial a nós, carismáticos, em 2 situações importantes. A primeira delas é o chamado que Jesus nos faz, porque a outra realidade vai depender muito disso. O chamado que o Senhor nos faz para que nós permaneçamos nele. Para que nós, como povo de Deus, como discípulos do Senhor, como membros desse corpo que é a igreja, dessa videira que é a igreja, nós permaneçamos no Senhor. Porque o próprio Senhor diz que há um corte naqueles ramos que não permanecem nele. Há um corte daqueles que não buscam a intimidade com o Senhor, daqueles que não buscam o secreto, daqueles que vivem, sim, num grupo de oração, mas que só oram no grupo de oração, que não mantêm uma vida constante de intimidade com Deus, que não mantêm uma vida constante de oração no secreto, no dia a dia, seja no quarto, seja na sua sala, seja numa capela do Santíssimo onde você vai orar, mas que busca constantemente uma intimidade com Deus. Se nós não experimentarmos isso, o Senhor vai dizer: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. Não tem como dar frutos sem permanecer no Senhor. Qual é o ministério? Qual é a missão que você tem dentro do nosso movimento, dentro da renovação carismática, dentro do seu grupo de oração? Talvez você é um participante que ainda não discerniu o ministério, que ainda não se colocou a serviço, mas todos nós, o Senhor está dizendo àqueles que são os seus discípulos: se nós não permanecermos na videira, se nós não bebermos na seiva da videira, que é o próprio Senhor, nós não permaneceremos ligados a Ele. Ele vai cortar, e aí corta o vínculo da unção, corta o vínculo da revelação, corta o vínculo da experiência nova, e nós vivemos como zumbis. Nós estamos numa época onde a produção cinematográfica fica dando muita vazão para zumbis, para vampiros. E o que é um zumbi? É um morto-vivo. É alguém que acha que está vivo, mas está morto. É assim. Se você pegar, não estava no script não, mas vamos lá. Pega aí Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tu tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, aviva o que te resta e que está para morrer, pois eu não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora eu vou te surpreender. Todavia em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo vestidas de branco,
pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amigo, amiga, meu filho, minha filha, nós não podemos ser zumbis se nós não estivermos vinculados à videira que é Cristo, se nós não tivermos oração no secreto. Oração no secreto quer dizer oração pessoal, diária, constante. Nós vamos viver dentro da renovação carismática católica como zumbis, como mortos-vivos. Parece que estão vivos, mas estão mortos. Pula, tem um reteté de Jeová, recebe a sapatilha de fogo, faz barulho. Se você fosse lá em 1 Samuel, eu não vou, porque eu não posso me delongar, mas se você for lá, eu preguei sobre isso lá na profecia do avivamento. Se você for lá em 1 Samuel no capítulo 4, você vai ver que o povo de Israel havia perdido a guerra para os filisteus. E eles mandaram buscar a arca da aliança, porque eles acharam que se a arca da aliança estivesse no meio deles, eles venceriam a próxima batalha, porque a guerra ainda não tinha acabado, eles tinham perdido uma batalha. E eles foram lá, buscaram a arca da aliança, e eles trouxeram para o acampamento de Israel. Quando a arca chegou, eles fizeram um barulho que deu um terremoto. Você ouviu o barulho aqui? Nós somos barulhentos, graças a Deus. Gosto do barulho de adoração, de louvor, de oração carismática. Mas eu tenho plena convicção que esse barulho só é real, concreto, verdadeiro, se tiver intimidade com Deus. Se tiver silêncio, se tiver oração no secreto, se tiver intimidade. Gastar tempo, e o gastar não é negativo não, positivo, gastar tempo na presença do Senhor. Os inimigos ouviram o barulho e falaram assim, agora não, vou usar uma linguagem minha, desculpa aí, tá? Falei igual o Padre Jones, mas os inimigos falaram assim, agora nós estamos ferrados. Vocês ouviram? O Deus de Israel chegou no acampamento, e nós sabemos quem é esse Deus que já tirou esse povo do Egito. Nós estamos ferrados. O que aconteceu? Aquele Deus era só um amuleto para aquele momento. Eles não tinham intimidade. Deus estava no acampamento, na arca da aliança, onde a glória de Deus se manifestava. E eles foram, agora nós somos os caras, Deus está no acampamento. Enfrentaram os filisteus, perderam a guerra, e além de perder a guerra, os filisteus roubaram a arca. Levaram a presença de Deus. Levaram a presença de Deus. Mas porque eles não tinham intimidade. A arca era um amuleto. É igual quando uma pessoa quer orar em nome de Jesus e ela não tem intimidade com Jesus. Vai olhar lá aqueles exorcistas judeus nos Atos dos Apóstolos, acho que lá no capítulo 19 ou 20 dos Atos, e eles encontram um endemoniado e eles expulsam o demônio em nome de Jesus, e o demônio olha para eles e fala, olha, Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas vocês, e os caras levaram uma chibatada, saíram sangrando. Não adianta, se não tem intimidade, não é mágica, é intimidade. Você sabe, você percebe quando uma pessoa, ela tem intimidade com Deus, nas atitudes dela, no olhar, no sorriso, no ministério, quando ela desempenha, a eficácia. É claro, Deus não depende de nós para Ele fazer, Ele é misericordioso. Às vezes vem e pega o microfone, alguém que esteja numa situação complicada, que não tenha intimidade, mas por misericórdia daquele povo, Deus faz. Mas se aquela pessoa tivesse intimidade, a potencialização da graça de Deus seria um espetáculo. Mas Deus faz por causa de mim e de você, porque nós precisamos. Mas o Senhor nos diz, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais frutos ainda.
Jesus disse isso no Evangelho hoje. É um processo interessante, o processo da poda. Às vezes a gente assusta com a poda, às vezes a gente assusta quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma situação que a gente imaginava, poxa vida, eu estou assim, eu não merecia. Às vezes a gente faz isso. Mas eu não merecia, eu sirvo tanto a Deus, eu coordeno, eu faço, eu aconteço. Eu lembro que em 2003, eu morava em Palmas. Na verdade, eu morava no Paraná, em Nova Esperança. Lá no Paraná, eu tive uma flebite na perna. Fui no médico, o médico falou daquela flebite. E só que eu falei, eu vou deixar, porque eu vou mudar, não adianta eu fazer tratamento aqui. Eu vou para Palmas, estudar teologia, que eu fiz teologia lá em Palmas, com o Dom Alberto, lá na Arquidiocese de Palmas, quando o Dom Alberto estava lá. E ali em Palmas eu vou no médico. Cheguei lá no médico, tinha uma doutora tão gente boa. E a gente não pode ter preconceito. A gente tem que orar, pedir a Deus direção, amar as pessoas. Mas a gente que está no ministério à frente, a gente tem que estar atento às realidades espirituais. E me entendam bem aquilo que eu estou falando agora. Não façam interpretações errôneas daquilo que eu vou dizer. E eu fui nessa médica e ela me acolheu de uma maneira tão espetacular. E ela era espírita. E ela falou assim, olha, vai ter que fazer uma cirurgia na sua perna. Eu falei, mas a senhora não viu nem o exame, eu nem fiz exame. Falou, não, mas eu tenho certeza, já passei a mão aqui, nós vamos fazer o exame só para comprovar. E fizemos o exame, aí ela falou, olha aqui, isso aqui, não sei o que lá, vamos fazer a cirurgia. Eu falei, vamos. Fiz a cirurgia. 15 dias depois da cirurgia eu tive uma trombose, uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. Fui desenganado pelos médicos. E quando eu cheguei no hospital com esse diagnóstico, eu virei para o lado e falei assim, sacanagem, né, Jesus? Eu deixei tudo, namorada, pai, mãe, os meus sonhos pessoais para te servir. Desculpa os seminaristas, mas para morrer seminarista? É brincadeira, não celebrar nenhuma missa, não atender uma confissão. Desculpa usar essa palavra, eu falei assim, isso é uma baita de uma sacanagem, Jesus. E aí me veio um sentimento ingrato, né? Aí eu virei para o outro lado. Eu falei, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor está me dando de passar por essa enfermidade. Aí o Dom Alberto foi, me atendeu em confissão, deu a unção dos enfermos, e falou assim, cada segundo que você tiver, você aproveita para evangelizar aqui dentro. Porque eu estou indo para Roma, mas quando eu chegar em Recife, vai ter uma escala lá, eu ligo, mas eu sabia que ele ia ligar para saber se eu já tinha morrido. E eu falei, beleza, seu bicho, se eu estiver vivo, a gente se fala. Se eu tiver morrido, glória a Deus. E ali eu fui fazendo uma experiência da poda. Tudo bem, pode ser algo espiritual que aconteceu, uma situação, mas foi uma poda. Eu aprendi com aquela situação. Eu fiz um compromisso com Deus ali naquela situação. Eu não fiz uma promessa no sentido de colocar Deus na parede, mas eu disse, Senhor, se o Senhor ainda tem alguma coisa para mim aqui nessa terra, se o Senhor quer que eu seja padre, eu vou fazer 3 compromissos com o Senhor. O primeiro deles é ser santo dentro da Canção Nova. Estou lutando, viu? Ele me deixou. O segundo compromisso é amar mais os meus irmãos de comunidade, dar a vida por eles. O terceiro compromisso, porque alguns não conhecem o meu testemunho, não é a hora que eu vou dá-lo, mas eu vivi no mundo das drogas, do rock satânico, baile funk depois no Rio de Janeiro, e eu encontrei Jesus. Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu fui curado, aleluia, encontrei Jesus. E pode aplaudir o Senhor. E nesse meio desse diálogo meu com Jesus, eu disse para ele, por causa da minha história, eu vou trabalhar para salvar o maior número de jovens possíveis para o Senhor.
Não que eu não quero salvar as vovós, eu quero salvar todo mundo. Mas pela minha história, eu sou igual a abelhinha, igual o mel que atrai a abelhinha, as abelhinhas traficantes, as abelhinhas drogadas. Eu celebro uma missa toda quinta-feira que é traficante, é assassino, é tudo que aparece lá, graças a Deus. E estão se libertando. Amém, por isso. Teve uma quinta dessas que tinham matado um menino antes da missa. Um dos meus lá, os meus preferidos. E eu entrei triste para a missa, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou lá na esquina onde os traficantes estão, mas tá faltando alguma coisa ainda. Aí ali na hora da oração, eu falei, vamos orar por um avivamento dessa cidade e que o poder do Espírito Santo visite os traficantes. E aí nós levantamos um grande clamor, mandei dirigir-se para os 4 cantos da cidade, e oramos, eu chorei na presença do Senhor, pedindo a Deus pela alma dos traficantes, que eu não queria que eles morressem sem conhecer o Senhor, e fui embora. Quando eu acordei de manhã, na sexta-feira da profecia do avivamento, tinha chegado uma mensagem no meu celular de um traficante lá desta cidade pedindo ajuda. A resposta foi imediata. Eu não tinha. Corri na sexta-feira atrás de casa de recuperação, não achei nenhuma, liguei pessoalmente, nenhuma atendeu. No sábado, e o menino lá, intocado, mandei ele se esconder, porque ele era o próximo a morrer. No sábado eu terminei a pregação na profecia do avivamento, fui cumprimentar o povo que estava lá, veio uma senhora de muleta e falou assim, padre, o senhor ligou para mim ontem pedindo uma casa de recuperação? Eu falei, nunca te vi, santa, nem sei o seu nome, onde você mora? Ela falou, sim, o senhor ligou, e eu trouxe aqui o número, tem uma vaga reservada para o senhor numa casa de recuperação. Eu falei, só pode ser um anjo, só pode, porque eu não liguei. E aí eu peguei o telefone, liguei lá na casa de recuperação. Onde era a casa de recuperação? Em Rio Bonito. Quem mora em Rio Bonito? O padre Dudu. E o padre Dudu estava no encontro. Aí eu chamei o padre Dudu, falei, padre Dudu, você conhece essa casa de recuperação? Ele falou, na minha paróquia. Eu falei, oh meu Deus, o senhor é bom demais. Padre Dudu, tem uma vaga no seu carro? Você pode levar um traficante para mim lá pro Rio? Aí ele falou assim, ah padre, tem ué. Mandei buscar o menino, coloquei dentro do carro. E o rapaz da casa de recuperação todos os dias manda mensagem para mim, padre, obrigado porque o senhor mandou o Dudu para cá, ele é uma bênção, ele está totalmente restaurado. Meus irmãos, mas nós não podemos viver de aparência. Vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos. Disse o autor da carta do Apocalipse, João. Jesus falou pela boca de João. Nós não podemos fingir uma coisa que nós não somos, nós temos que levar a sério. Nós precisamos vigiar. Essa cidade de Sardes era uma cidade riquíssima. Tinha uma veia de ouro poderosa ali nessa cidade. Eles eram impenetráveis, ninguém entrava na cidade de Sardes. Nenhum inimigo conseguiu atingir aquela cidade. Mas um dia um soldado saiu da cidade descuidado. O inimigo estava na espreita. No ano de 346 a.C. E o inimigo estava vigiando o soldado inimigo. E ele seguiu os passos, entrou em Sardes junto com o exército e destruiu aquela cidade. Por isso que o Senhor Jesus fala, se não estiverdes vigilantes, eu virei como um ladrão. Ele está lembrando a história deles. Vocês lembram que vocês eram impenetráveis, imbatíveis? E por um descuido deixaram de vigiar. O inimigo entrou e fez a festa, acabou com a beleza de Sardes, roubou o ouro, a prata, roubou a lã que era produzida em Sardes, roubou as pedras preciosas que aquele povo tinha, porque eles deixaram de vigiar. Diga para quem está aí do seu lado, meu irmão, não deixe de vigiar, porque o inimigo não deixa de ficar à espreita. Dá uma sacudida nesse irmão, não deixa de vigiar, não deixa de orar no secreto, não deixa de buscar intimidade. O inimigo, ele quer minar a nossa experiência
e fazer de nós um povo medíocre, falso, que finge que está vivo e na verdade está morto. Diga: Senhor, eu renuncio, no poder do seu nome, qualquer realidade de morte, de falsidade, de uma espiritualidade superficial. Eu renuncio agora, Senhor, a toda distração. Eu renuncio agora, Senhor, todas as vezes que eu roubei o seu tempo, que eu tinha que estar no secreto, e eu gastei tempo com futilidades, perdi tempo, Senhor, e quase perdi a minha vida espiritual. Se eu estava assim até esse congresso, oh Deus poderoso, diga: oh Deus poderoso, eu estou nesse congresso, no 5º domingo do tempo pascal, para voltar para minha casa, ressuscitado, em nome de Jesus, amém. Diga para quem está do seu lado: Deus quer te ressuscitar, meu querido. Ô zumbi, Deus quer te ressuscitar. Ô morto-vivo, Ele quer te ressuscitar. Aplauda a ressurreição do Senhor na sua vida. Mas entenda, era impenetrável Sardes. Por um descuido, o diabo entrou e fez a festa. Cuidado, grupos de oração, cuidemo-nos, renovação carismática. Por um descuido, por falta de vigilância, o inimigo entrou e fez a festa em Sardes. E eles eram uma igreja de aparência, uma igreja mundana, superficial. Como vencer a superficialidade? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não vá buscar intimidade com o Senhor só quando você vai pregar, só quando você vai orar. Deus vê, Ele sabe dos nossos interesses. Busque a Deus por amor, todos os dias, por necessidade. Eu preciso, eu necessito, eu anseio. Meus irmãos, minhas irmãs, disse o Senhor: aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Não é pouco, é muito. Você quer produzir fruto no seu ministério, você quer produzir frutos no seu grupo de oração, não faça da oração de núcleo uma oração vazia, obrigatória, mas vá de coração aberto para a revelação de Deus e a manifestação de Deus para você que faz parte do núcleo. Abra-se à revelação de Deus, à intimidade, à direção, porque Deus quer que o seu grupo de oração produza muitos frutos, mas é preciso vigiar, é preciso ter intimidade, porque senão entra aquele que fica à espreita, esperando uma vacilada nossa, e ele faz a festa, e ele destrói, ele gera divisão, ele gera ciúme, ele gera inveja, ele inventa coisas do arco da velha, para tentar nos desviar daquilo que é a vontade de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Mas olha que coisa espetacular. A primeira leitura apresenta a nós a figura de Barnabé. Para mim, Barnabé é um dos homens mais avivados do Novo Testamento. Sabe por quê? Nós vemos falar muito pouco de Barnabé no Novo Testamento. Alguns capítulos dos Atos dos Apóstolos. Mas sabe por que eu vejo Barnabé um homem avivado? Porque Barnabé já era de Deus, já era de Cristo, já entregou-se no início. Paulo teve uma conversão depois. Paulo era perseguidor da igreja, mas Barnabé não queria estar
em nenhum posto, acima de ninguém, querendo os louvores humanos. Eu acho muito lindo quando Barnabé, na leitura de hoje, avaliza um novato. Que dificuldade que nós temos como carismáticos de acolher os novos. Não é verdade? Às vezes o cara tem um dom extraordinário para oferecer, mas a gente não larga o osso. Você está vendo que eu não estou falando vocês, a gente, que eu também sou. Eu faço um esforço danado lá na Canção Nova para promover os meus irmãos padres. Tem um lá que eu estou ali, cultivando, Padre João Marcos. Tudo que eu não posso, eu mando ele. Treinamento, eu preciso acreditar nos novos. Barnabé acredita e assina um documento para que os apóstolos liberassem Paulo para pregar. Porque Paulo não podia pregar, não podia evangelizar, porque os apóstolos não é porque ele desconfiava das capacidades dele, eles desconfiavam que eles achavam, porque Paulo foi tão terrível na perseguição, que eles achavam que Paulo tinha fingido uma conversão, e ele queria se infiltrar, para descobrir onde eles ficavam, e arrastá-los, prendê-los e matá-los. Mas Barnabé se expõe, e vai lá, e acredita, investe em Paulo. E aqui vai dizer, daí em diante Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do Senhor. Que dificuldade nós temos com os novos. E eu vou dizer, tem um grupo lá na minha cidade, de oração, que ele começou por um encontro que eu fui pregar lá. Vocês podem até dizer, eles são muito imprudentes. Eu preguei lá na minha cidade, eu dou um fim de semana da minha agenda para a minha cidade todo ano, para um encontro de jovens. Dá uns 6.000 jovens todos os anos, e a gente vive mesmo a experiência carismática. E o primeiro encontro que eu fui pregar, 3 traficantes se converteram. E aí eu fui lá para o meio do show, dançar no meio da galera, no meio dos jovens e tal. E esses 3 traficantes vieram até mim entusiasmados com o poder do Espírito. Tinham sido batizados com o Espírito Santo e me abraçaram. E eles estavam tudo daquele jeito, né, que você sabe, assim. Daquele jeitinho. Eu abracei, beijei e tal. Que bom que vocês chegaram. E fiz festa com eles, pulei lá no meio do show, tudo suado. E eles falaram, padre, nós encontramos Jesus, mas e agora? Nós somos do Comando Vermelho. Como é que nós vamos sair, padre? Falei, calma lá, vamos dar um jeito. Chamei um rapaz que coordenava lá um grupo de adolescentes, só que a minha paróquia é uma paróquia elitizada. Colocá-los lá nesse grupo ia ser o pré-conceito. Infelizmente, porque era só, desculpa usar essa palavra, mas é mais ou menos a galera, os boizinhos, chegam de carro, o pai deixa lá, glória a Deus, mas eu ia colocar 3 traficantes lá, o negócio ia ficar meio, né? E aí eu chamei o Reginaldo, falei, Regis, o que a gente pode fazer por eles? Eu acho que a gente precisa começar a dar um estudo bíblico. Então tá bom, que dia que a gente tem na semana? Toda quinta-feira, começou a dar um estudo bíblico para eles. Não começou o grupo de oração de vez, não. Estudo bíblico. De 3 traficantes, vieram mais 8. Calma, espera. De 8, 28. Acabou um toque de recolher de um bairro na minha cidade. Para o estudo bíblico. E o que é que Deus fala aqui? Acho que é aqui hoje. Deixa eu ver se eu estou enganado. Deus é manhã. Foi ontem. A palavra purifica. E a palavra foi purificando essa galera. E aí, nós tivemos que resolver com o Comando Vermelho. Marcava reunião no meio do pasto, nas casas abandonadas. E foi liberando. Não liberando muito fácil assim não. Não pensa que foi fácil, não posso contar os detalhes não.
E aí os moleques saíam fazendo zigue-zague para os caras não meter bala em cima. Porque até então, um único jovem, eu chamo ele do meu profetinha, ele não tem grandes dons, ele não sabe pregar direito, ele não... Mas ele tinha uma moto e ele buscava 28 rapazes toda quinta-feira. Ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Ia 28 vezes. Multiplicado por 2. Ida e volta, ida e volta. Numa moto. Porque eles não podiam colocar o nariz do lado de fora, senão eles recebiam bala em cima. E aí Deus foi fazendo. E hoje tem um grupo de oração que chama Bartimeu. E tem 1.500 jovens. jovens. A gente chama Bartimeu. Era o grupo de oração do meu pai. Meu pai era servo desse grupo. Agora está lá no céu intercedendo. Meu pai ia com os drogados e subia o morro para pegar os drogados. Porque agora tem um encontro chamado Bartimeu. Fui pregar lá semana passada. Pega a galera no morro e desce com os traficantes. Espetacular. Oh meu Deus. É um sonho. Mas por que eu estou contando isso? Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos acreditar nos novos. E o que acontece nesse Bartimeu? Aí que tá a loucura da galera. Porque esse pessoal vem e experimenta, e não dá para a gente achar que eles vão querer só ficar sentados. Eles estavam no movimento. E depois que termina a missa, eu terminei a missa lá no encontro. Antes de terminar, vem os avisos, e eles distribuem as fichas para os novos servos, que são aqueles 200 que fizeram aquele encontro. E aí começa a formação de novos servos durante um ano. Toda quinta-feira, de estudo bíblico, de doutrina da igreja. Quem não é casado vai casar, vai receber a catequese. Quem não é batizado vai ser batizado, vai fazer a primeira comunhão. E aí começa a purificação. E eles se sentem valorizados. E eles começam. Barnabé lá acredita nos novos. E aí, claro, talvez não persevere 100%. Mas os que perseveram, nossa... Tem 5 anos que esse grupo está assim, e ele só cresce. Tem todo o acompanhamento, o número de servos que tem é espetacular. O encontro que acontece do Bartimeu é um encontro com testemunhos fortes. E desde a hora que eles pisam lá, eles recebem imposição de mãos para serem batizados no Espírito. É batido no Espírito Santo da sexta até o domingo no final da tarde. O tempo todo. Momento de Nossa Senhora é batismo no Espírito Santo. É repouso, é libertação. E aí a graça de Deus vai acontecendo. É extraordinário, é muito louco. Mas é tremendo. Eu fico empaquetado todas as vezes que eu vou lá. Barnabé, acredita nos novos. Barnabé, assina, avaliza Paulo. Quantos Paulos nós já perdemos porque nós tivemos medo de acreditar nos novos? Quantos Paulos a igreja perdeu? Porque nós temos medo de acreditar nos novos. Gente, quando eu comecei, as pessoas diziam assim, isso é fogo de palha. Daqui a pouco passa. Tem 20 anos que o fogo só aumenta. Acreditar, investir, acreditar, doar tempo, gastar tempo na formação, na purificação da pessoa, gastar tempo em escutá-la, gastar tempo de ir atrás quando ela some, gastar tempo, acreditar, mas nós não faremos isso se nós não tivermos intimidade com Deus. Nós não faremos isso se nós não estivermos presos à videira. Eu sei que nós temos que agir com prudência, mas prudência demais também estraga o fruto, apodrece. Nós precisamos, meus irmãos, a partir da liturgia de hoje, já estou terminando, entender, sem mim nada podeis fazer. Eu te pergunto uma coisa, na época de Jesus chegou diante de uma coletoria de impostos e falou assim, Levi, vem, segue-me. Oh meu Deus, Levi seguiu, Jesus virou Mateus evangelista, escreveu o evangelho. Jesus
Passou ali, encontrou aqueles pescadores, segue-me, e eles foram. E olha, o avivamento que eles levaram para o mundo inteiro, 12 homens que Jesus acreditou. 12 homens que Jesus investiu neles. 12 homens que Jesus gastou 3 anos formando, discipulando. Fracos, que precisaram ter o caráter trabalhado. Mas quando o Espírito Santo veio, aqueles 2 que queriam os primeiros lugares, tiveram o caráter queimado no fogo de Jesus, no fogo do Espírito Santo. Pedro, que negou, teve coragem de ir e ser crucificado de cabeça para baixo. Nós vemos o que o Espírito Santo é capaz. Diga para quem está do seu lado: Barnabé, acredita nos novos, não perca. Olha, a gente às vezes está despreparado, não é verdade? Esses dias eu orei e falei: Senhor, eu quero que os perdidos venham aqui na missa em Lorena. Aí eu cheguei na missa, me presta uma cadeira aí. Eu cheguei na missa, tinha uma figura com uma cadeira no lugar que eu ia entrar para celebrar, de costas para mim. Aí eu vim, entrei, beleza, irmão? Subi no altar, comecei a falar. Ele pegou a cadeira, colocou no meio e virou as costas para mim. E ficou assim a missa toda. Aí teve uma hora que eu falei: eu vou pegar essa criatura agora. Nem estava no script. Falei: agora nós vamos rezar uns pelos outros. Chamei os intercessores. Falei: vai ali, impõe as mãos agora. Vamos pegar essa criatura para nós. Mas a gente tem que estar preparado para acolher. Foi, recebeu oração, chorou, não sei o que foi depois. Mas Deus, Ele recebeu abraço, carinho. Eu não gritei: vira para o meu lado, rapaz. Ficou de costas para mim. Foi acolhido. O que aconteceu depois aí é com Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. E eu posso afirmar para você: quem é carismático aí, diga aleluia. Eu preciso dizer para nós carismáticos hoje: nós precisamos ser a glória do Pai. Jesus termina o Evangelho hoje: nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. O Pai quer ser glorificado através de nós, do nosso movimento, do nosso grupo de oração, da nossa vida. A glória do Pai são os frutos. Segura na mão dessa bênção que está aí do seu lado. Dá uns sorrisos para ele. Diga: ô bênção. O Pai, diga para ele: o Pai quer que você, nós, o nosso movimento, dê muito fruto e que verdadeiramente nós sejamos discípulos de Jesus, para que assim nós sejamos a glória do Pai. Diga: oh, coisa linda. É nós, muitos frutos, discipulado, para sermos cada vez mais a glória do Pai revelada nesse mundo. Balança a mão desse irmão e diga: oh, bênção de Deus. Daqui para frente, Deus quer que você reflita a glória dele pelos frutos. Não tenha medo. Ajuda esse irmão a levantar. Segura na mão dele um pouquinho. Nós vamos fazer uma oração simples, mas eficaz. Eu lembrei agora de um amigo meu da renovação, lá do Paraná. Belezinha, motorista de caminhão. Ele contou para mim uma vez: que ousadia, meu Deus.
que ele estava dirigindo o caminhãozinho dele, um jovem lindo, ele tem 25 anos. Que ele estava dirigindo o caminhão dele, ele passou, tinha uma prostituta na beirada da estrada. E ele passou por ela e Jesus falou assim: volta, paga o programa e anuncia o querigma para ela. Ele falou: mas Jesus, tá bom, vou obedecer, mas vai ser a sua vontade se ela estiver no mesmo lugar, se ninguém tiver pegado ela. Aí o senhor pega ela, Jesus. Aí ele deu a volta com o caminhão até ir lá, voltar, e poderia. Aí voltou, ela estava lá. Aí ele parou o caminhão, ela entrou, ele falou assim: quanto é o programa? Aí ela falou: R$10. Barata, né? Mas viciada em crack, né? Infelizmente, isso tem acontecido nas nossas cidades. E aí, ele falou assim: eu quero pagar R$30 para você, para eu anunciar o Jesus Cristo. Parou o caminhão e anunciou o querigma para ela. Amor de Deus, pecado e salvação. Terminou impondo as mãos e rezando pelo batismo no Espírito Santo dela. E ela, em lágrimas, abraçou ele. Ele deixou ela lá onde ela estava e ele foi embora. Nunca mais ele a encontrou e nunca mais ele a viu ali naquele lugar. Nós não sabemos o que aconteceu, mas ele foi ousado em Deus. Barnabé avaliza Saulo: vai lá e confirma o seu irmão. Levanta a mão do seu irmão aí no alto e diga: Senhor, eu não quero viver de aparência, eu quero ter intimidade. Vai dizendo para o Senhor: eu quero ter intimidade, eu quero orar no secreto, eu quero estar aos seus pés. Venha em meu socorro, Senhor. Venha em meu socorro. Eu não quero amar só com palavras, eu não quero amar só de boca, eu quero amar com ações e em verdade ao Senhor, aos meus irmãos. Se eu estava na vida de zumbi, andando como um morto-vivo, pagando às vezes um preço que não era para pagar por falta de intimidade, vivendo batalhas espirituais, sofrendo nas garras do diabo, por causa de falta de intimidade, porque era só uma aparência. Eu quero hoje acolher essa proposta que o Senhor fez à igreja de Sardes, mas que o Senhor faz à igreja em Belo Horizonte, mas que o Senhor faz a mim pelo Evangelho. Sem mim nada podeis fazer. Pede agora, levanta a mão do seu irmão, pede o dom da oração no secreto, da oração de intimidade, da oração aos pés do Senhor, aonde o Senhor te fala, se revela a você, aonde o Senhor grita aos seus ouvidos no silêncio. Não é oração carismática como essa que nós fazemos, é a oração do silêncio, da escuta, é a oração aos pés do Senhor. Oh Marta, tu te preocupas com tanta coisa, mas uma coisa é necessária: Maria escolheu a melhor parte. Liberta-nos do ativismo, Senhor. Liberta-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo que muitas vezes veio sobre nós pela falta de intimidade. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, muda a nossa história. Senhor, vai, diz aí ao Espírito Santo: me incomoda todos os dias, Espírito Santo. Tenha a liberdade de me incomodar todos os dias, para eu orar, que eu não durma sem dobrar o meu joelho na sua presença. Que eu não durma sem dobrar o joelho, que eu tenha coragem de me libertar do Facebook, do WhatsApp, da televisão, o tempo que eu tenho jogado fora. Eu quero intimidade, eu quero estar na sua presença, eu quero orar no secreto, porque eu estou agora assumindo: sem mim nada podeis fazer. Diga: eu peço agora, Pai,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu peço agora, Pai, Eu peço agora que sobre a vida do irmão que eu seguro na mão dele, sobre a vida do irmão que eu seguro na mão seja dele, selado nessa hora, seja selado nessa seja hora, determinado no reino espiritual, seja determinado no reino o espiritual, dom da oração, o dom da oração, da intimidade, da oração do secreto, da oração no e que secreto, todos os dias, que todos os até dias, o Senhor voltar, até o Senhor voltar, esse irmão esteja aos teus pés. este irmão esteja aos teus pés. Balança a mão dele e diga: ah, meu irmão, eu estou vendo, você ressuscitou com Cristo, não existe mais morto-vivo, os zumbis foram agora, diga, os zumbis foram agora ressuscitados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não seremos uma minoria, como na igreja de Sardes. como na igreja de Sardes. Nós seremos a regra. Nós seremos a regra. Um povo Povo vestido de branco, vestido de branco, que permaneceu fiel ao Senhor, que permaneceu na fiel vigilância, ao Senhor, na oração, até o fim. até o fim. Eu preciso dizer para você, o diabo foi derrotado. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode aplaudir a vitória de Jesus na nossa vida. Aleluia! Carismáticos com C maiúsculo, cheio do Espírito Santo, cheio de intimidade, de vida nova. Aleluia! Obrigado, Senhor. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Aleluia! Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém.